Se o teu brigadeiro fica muito duro ou muito mole e não dá ponto de enrolar, o problema não é a receita. O brigadeiro avisa quando ele chega no ponto perfeito. E quase ninguém consegue perceber esses sinais que eu vou te mostrar hoje. Para a massa do brigadeiro, eu vou usar um creme de leite com 17% de gordura, 30 gramas de chocolate em pó 50% e vou bater bem até deixar a massa homogênea. Vou adicionar também um leite condensado integral e levar para a panela. O primeiro erro que estraga o ponto de um bom brigadeiro é usar o fogo alto demais. No fogo alto, a massa engrossa rápido demais. Ela seca por fora e por dentro não cozinha direito. E aí depois vira aquele brigadeiro super cristalizado que fica duro. E fogo baixo demais também não resolve nada. A massa demora demais para cozinhar e vai cristalizar também. O ideal é fogo médio para cozinhar essa massa. Agora eu vou ir mexendo até engrossar bem e começar a pegar o ponto. Aqui, por exemplo, a massa já engrossou. Mas quando eu testo, o brigadeiro ainda afunda de volta na panela, então ele tá muito mole e não chegou em ponto nenhum. E aproveitando, bastante gente me pergunta qual é a espátula que eu indico para fazer os brigadeiros. Essa espátula aqui que eu tô usando é da Tramontina, e ela é a que eu mais uso e indico, porque ela é específica para preparos em altas temperaturas e é bem resistente. Então, para quem quiser, a referência dela vai estar aqui na descrição. Agora sim, eu cheguei no ponto de colher. Tu sabe que chegou nesse ponto quando a massa cai da espátula e fica por cima da massa que já estava na panela, formando esse montinho. Ele ainda escorre da espátula, mas já tem uma consistência um pouco melhor. E pode até parecer que esse brigadeiro tá um pouquinho mole ainda, mas depois que ele descansa, ele fica bem mais consistente. Então, se tu quiser usar para comer de colher ou até para colocar naqueles copinhos de festa, esse aqui é o ponto certo. Já para o ponto de recheio, eu consigo ver muito mais o fundo da panela e quando o brigadeiro cai da espátula, ele cai em bloquinhos, ele já não escorre mais. Comparando com o ponto anterior, olha a diferença de velocidade que o brigadeiro cai da espátula. Um é mais líquido e o outro já está bem mais consistente. É exatamente aqui que muita gente acaba errando e perde o ponto. Esse ponto ele é ótimo para rechear bolo, cone trufado e recheios no geral, porque ele fica firme sem perder a cremosidade. Então, se quiser usar para algum recheio, esse aqui é o ponto perfeito. Mas agora vem o último ponto. E esse aqui é justamente o que faz a maioria errar um brigadeiro. Porque existe um pequeno detalhe entre fazer essa massa ficar perfeita ou deixar ela seca. Para o ponto de enrolar, a gente vai ter que considerar 3 coisas. Primeiro, o brigadeiro tem que cair em um bloco só. Tá vendo que ele cai e fica por cima da massa, bem consistente? Esse aqui é o ponto certo. E a diferença é bem nítida, porque no ponto de recheio o brigadeiro cai em vários bloquinhos. No ponto de enrolar, vai cair só em um. O brigadeiro também precisa fazer o ponto Moisés. Quando eu passo a espátula, vai abrir um caminho e o brigadeiro não vai se juntar de novo. Se tu passa a espátula e o brigadeiro começa a voltar muito rápido, é porque não tá nesse ponto certo. O ponto perfeito é quando ele fica quase parado no lugar, ele não vai voltar a se unir. E quando eu mexo, ele tende a ficar junto em um ponto só. Se eu levo ele pro cantinho da panela, ele fica todo lá, não fica voltando para preencher a panela. E por último, para tirar qualquer dúvida, testa o ponto cambalhota. É só virar um pouquinho a panela e ver se o brigadeiro vai se desgrudar completamente do fundo. Dá pra ver aqui que a minha massa ainda tá lisa e cremosa. Se tu começar a ver que a massa ficou seca, meio opaca, sem nenhum brilho, é porque acabou passando do ponto. Então, quando a massa te der os sinais de que tu chegou no ponto, desliga o fogo e continua mexendo, porque a panela continua quente. Então, se tu não mexer, ela vai secar esse brigadeiro, ele vai passar do ponto. E se por algum acaso o teu brigadeiro realmente passou do ponto, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como recuperar a massa. Então depois que tu assistir esse vídeo aqui, clica nos cards e corre lá para ver a solução. O ideal então é mexer esse brigadeiro até ele ficar morninho e já armazenar. Eu coloco aqui no plástico e aperto bem para não deixar nenhuma bolha de ar. E eu deixo sempre descansando por pelo menos 6 horas antes de usar a massa. E ela fica assim, cremosa, leve e perfeita para enrolar um brigadeiro.
brigadeiro. E é exatamente por isso que um brigadeiro perfeito não vai depender só da receita. Ele vai depender da gente saber observar a textura, o brilho, a cremosidade da massa. E depois que tu aprende a enxergar esses sinais, não tem mais como errar o ponto. Mas agora eu quero saber aqui, qual que é a tua maior dificuldade com brigadeiros hoje em dia? Ele fica muito mole, muito duro ou açucara muito rápido? Comenta aqui porque eu posso fazer mais vídeos sobre esses assuntos para ajudar vocês a não errar mais o ponto. E se esse vídeo te ajudou, já salva ele aqui para consultar na hora que for fazer o teu brigadeiro e não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.